Bom dia! O nosso projeto é os refrigerantes zero, os açúcares que não vemos. Meu nome é Manuela de Ávila e Souza e os outros integrantes do meu grupo são Victor Schneider Nunes, Júlia Magaller Miller e Gabriel da Silveira. Introdução. As indústrias de refrigerante buscam novas alternativas para ir de encontro às necessidades do consumidor por bebidas com apelo mais natural e saudável. Desde a inclusão de produtos orgânicos, há variação nas formulações do produto, como redução de gordura, açúcar e sal, e aditivos artificiais e adição de ingredientes funcionais, como fibras. Vários são os exemplos de modificações que visam a obtenção de um produto mais saudável. Uma das alternativas para a adequação das formulações para a indústria de refrigerante tornar o produto mais atrativo aos novos consumidores tem sido a utilização de ingredientes para a substituição parcial ou total dos açúcares adicionais, tais como o aroma, que tem como função primordial modificar os atributos do produto ao qual ele é utilizado. Produtos light são aqueles com teor reduzido de sódio, açúcar, gordura ou colesterol. Já os diets têm em sua composição a ausência total de alguns ingredientes em particulares, como açúcar, gordura ou sal. Os produtos diets têm na sua composição uma redução de nutrientes. No light, o produto tem uma redução de pelo menos 25% de alguns nutrientes, como gordura ou açúcar. Por consequência, reduz as calorias. Nos produtos diets, a modificação diz respeito à retirada de alguns nutrientes como objetivo de saúde, por conta de uma patologia específica. Mas para manter os produtos com sua característica original, é adicionado outro elemento, como adoçante ou edulcorantes ou gordura. Nesse trabalho, o objetivo é avaliar se refrigerante considerado zero açúcares realmente não possui açúcar em sua fórmula. Problema. É possível quantificar o teor de açúcares quando presente em refrigerante zero calorias na Escola Estadual Técnica São João Batista? Justificativa. Optou-se pela bebida refrigerante porque é uma das bebidas mais consumidas da atualidade e que pode ser explicado pelo seu sabor característico. Outro ponto observado é que, por ser um produto versátil, de baixo custo e de fácil acesso, essa bebida constitui um veículo prático para abordar teorias científicas, permitindo diversas possibilidades de experimentos investigativos. Os refrigerantes de baixas calorias, conhecidos como diets ou zero, têm açúcar substituído por edulcorantes, que são substâncias adoçantes que conferem sabor adocicado ao produto e têm baixíssima ou nenhum teor calórico. Segundo a Instrução Normativa número 30, de 27 de setembro de 1999, as bebidas dietéticas devem ter a mesma formulação das bebidas convencionais, com exceção do açúcar, que deve ser substituído inteiramente por edulcorantes, sendo que o teor de açúcar na bebida não pode ultrapassar de 0,5% do produto final. Escolheu-se utilizar o método Somog-Nelson, que determina açúcares redutores em concentração muito baixas, uma vez que os refrigerantes zeros possuem açúcares em concentração muito baixas. Objetivo geral: verificar a quantidade de açúcares presentes em refrigerantes zero calorias. Objetivos específicos: entender o que classifica uma bebida diet e qual é a sua diferença para uma bebida zero caloria e quais são as leis que regulamentam as diretrizes no processamento desse tipo de alimento. Investigar sobre os compostos químicos que são utilizados para substituir o açúcar e por que o seu uso se tornou tão expressivo nas últimas décadas. Entender a fabricação desse tipo de bebida. Realizar pesquisa e levantamento de técnicas de determinação de açúcares possíveis de serem realizadas nas limitações dos laboratórios da Escola Estadual Técnica São João Batista. Promover a avaliação de amostras de refrigerantes zero calorias com o intuito de proporcionar aos integrantes do grupo situações-problema com relação ao processo de análise, controle na geração de dados experimentais e interpretação de resultados. Refrigerante zero oferece pouco ou nenhuma caloria, a princípio, isenta de açúcar. Isso mais o dulçor no zero, assim como nas bebidas diet e light, são utilizados modularmente de sabor, os adoçantes, aspartame, sucralose, sacarina de sódica, acesulfame de sódio ou potássio, ciclamato de sódio. Limite de açúcar
Segundo a MAPA, a concentração máxima de açúcar em bebidas diet ou light zero é de 0,05%. Técnicas de determinação de açúcares: refractometria, espectrofotometria, volumetria. Pesquisa realizada com base na possibilidade da execução da mesma no Laboratório de Química da Escola Estadual Técnica São João Batista. Determinação de açúcares redutores pelo método de Simonyi-Nelson. Oxidação do açúcar redutor com o reagente Nelson, formando o óxido D-glucônico. Reagente Nelson, açúcar redutor, ácido D-glucônico, óxido cuproso. Determinação de açúcares redutores pelo método Simonyi-Nelson. O molibdorcenato de amônio reage com o ácido D-glucônico, reduzindo o complexo de cor amarela a azul de molibdênio. O reagente Nelson, complexo amarelo, ácido D-glucônico, complexo azul de molibdênio. A intensidade da cor azul do complexo resultante é proporcional à concentração de açúcar redutor, podendo ser medida a absorvância. Essa pesquisa foi de ordem exploratória, descritiva, teórica e experimental. O local onde foi feita as pesquisas foi na cidade de Montenegro, na casa dos integrantes e nos laboratórios de química da Escola Estadual Técnica São João Batista. As buscas bibliográficas foram nos bancos de dados apresentados nos slides e as palavras-chave utilizadas foram refrigerantes, zero, edulcorantes e método de Simonyi-Nelson. Foram utilizadas publicações dos últimos 20 anos nos idiomas português e espanhol. Considerando que o limite máximo da concentração de açúcares é de 0,5%, acredita-se que a melhor técnica de análise é a de glicídios redutores e não redutores em glicose pelo método de Simonyi-Nelson, conforme Castellanos, citado por Blair e Domingues, e também demonstrado por Maldonado. Conforme o slide apresentado, tivemos a escolha do método analítico, a produção da curva padrão, a coleta de amostras e a determinação de açúcares redutores. A coleta de amostra foi realizada com 2 refrigerantes do tipo cola, designação zero, com apresentação de 350 ml em latas de alumínio. As soluções padrão de glicose foram elaboradas a partir de uma solução mãe de 500 mg por litro. Dessa solução foram feitas 10 diluições, sendo mais uma com água para desempenhar o branco. Tudo isso está conforme o esquema apresentado. As soluções padrões, tanto quanto as amostras, passaram pela técnica de Simonyi-Nelson citado por Maldonado. Nela existe um protocolo de determinação, que foi esse que escolhemos para seguir. Conforme o slide apresentado abaixo, como você consegue acompanhar, o SN1 ele apresenta uma solução, que é a solução de Simonyi-Nelson 1, e o SN2 é a solução de Simonyi-Nelson 2. As amostras de refrigerantes passaram por um processo de descarbonatação em agitador magnético por 30 minutos. Todas as amostras, sendo 12 elas, foram coletadas de lotes diferentes para garantir heterogeneidade na amostragem. Todos os resultados foram tabelados no editor de planilha no Excel e aplicado cálculos estatísticos para saber se os resultados eram condizentes, se o erro absoluto era aceitável, se a precisão estava de acordo e se cada resultado das análises elas poderiam ser comparadas entre si. Por exemplo, a análise da amostra A, todas as triplicatas elas condiziam entre si. As 12 amostras, as 6 primeiras, sendo 3 de cada marca de refrigerante, foram utilizadas para um teste de precisão da técnica, e as outras 6 restantes foram realizadas as triplicatas e as mesmas foram usadas para os resultados finais. A amostra sendo heterogênea, ela traz resultados mais condizentes a um processo no qual é adicionado refrigerante.
Se tivéssemos escolhido apenas um lote de refrigerante, poderia ser casual a adição de açúcar caso encontrado. Então escolhemos uma variedade maior de lotes e uma maior quantidade de refrigerantes também. Resultados e discussão. A partir dos dados obtidos, pode-se entender que os refrigerantes zero encontram-se na mesma classificação que os refrigerantes diet, e por conta disso, as regulamentações aplicadas são as mesmas. Foi surpreendente encontrar regulamentação sobre o limite para a adição de açúcares, o que mostrou num primeiro momento que seria bem provável a presença deste. Na leitura sobre as técnicas de determinação de açúcares, aprendeu-se que existem muitas opções para quantificá-los e que existem os açúcares redutores e os não redutores. As técnicas em si são todas para a quantificação de açúcares redutores, e os polissacarídeos precisam passar por um processo de quebra na ligação glicosídica da molécula, a fim de obter os monossacarídeos antes da determinação destes. Como foi possível ver pelas regulamentações, o máximo de açúcar que é permitido é 0,05%, o que levou os pesquisadores a escolher uma técnica que permitisse a quantificação de pequenas quantidades de açúcar. A técnica, como já mostrada e bem discutida, foi a de Somogyi-Nelson. Durante a elaboração da curva pela técnica de Somogyi-Nelson, foi possível perceber a necessidade de habilidade do analista, pois a técnica se mostra bem sensível a erros grosseiros e sistemáticos, o que levou os integrantes a perceberem a influência destes durante o desenvolvimento das práticas. A curva padrão apresentada a seguir corresponde à relação gráfica entre os valores de absorbância y e o de concentração x. Com base na análise gráfica, é possível verificar a linearidade da reação e calcular um fator de conversão de valores de absorbância em concentração, a equação da reta. Identificamos as amostras por números e por letras, sendo refrigerantes de cola 0, A, números de 1, 2, 3 e 7, 8, 9. Refrigerantes de cola 0, B, números 4, 5 e 6 e 10, 11 e 12. Registrou-se o número de lote de cada amostra também, onde se verifica que as amostras são diferentes umas das outras, conforme a primeira tabela apresentada. Conforme a segunda tabela apresentada, os resultados se mostram em conformidade, que determina um limite máximo de 0,05% de açúcares no refrigerante zero. Não foi realizada a análise dos açúcares não redutores, onde a amostra necessitaria passar por uma hidrólise ácida antes da análise, pois não se teve tempo hábil para a executação deste. Pelo fato dos valores terem certa concordância e com o uso de testes estatísticos apropriados para compará-los, pode-se dizer que aparentemente é comum a adição de açúcar em refrigerante zero. Entende-se que é comum pelo fato de que em lotes diferentes os valores não se apresentam discrepantes, concluindo que esses valores devem ser monitorados pelo controle de qualidade da indústria, durante o processo de fabricação do refrigerante zero. Conclui-se sim que é possível quantificar a quantidade de açúcares nos refrigerantes na Escola Estadual Técnica São João Batista, e a técnica de Somogyi-Nelson foi a melhor técnica que achamos para essa prática em específico. Conclui-se sim que existem açúcar nos refrigerantes, cerca de 105 mg por litro, o que está dentro de acordo com a Instrução Normativa de número 30, de 27 de setembro de 1999, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. E conclui-se também que as pessoas acham que os refrigerantes zero são mais atrativos por conta que acham que são mais saudáveis.